Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Olá pessoal, no nosso programa Carapicuibano de hoje, nós estamos trazendo uma figura importante que vai falar sobre a figura do seu pai, emancipador da cidade de Carapicuíba. Conosco hoje no nosso programa, Walter Ferreira do Nascimento Júnior. Dando continuidade aqui no nosso programa Carapicuibano, hoje a gente tem essa ilustre presença do nosso querido ex-presidente da Câmara, foi vereador por 5 mandatos aqui na nossa cidade, hoje faz parte do governo do Marcos Neves, mas ele veio hoje aqui para que a gente possa homenagear a figura do seu pai, que foi um dos emancipadores da nossa cidade, que embora ainda esteja vivo com seus 82 anos, é uma figura que a gente merece guardar na memória da nossa cidade e que está aqui hoje para fazer essa homenagem. Valtinho, como que é participar da vida pública de Carapicuíba, mesmo antes de nascer com seu pai, já na condição de vereador, depois vice-prefeito? Como que foi essa experiência de participação da vida aqui na cidade de Carapicuíba, da sua família? Antes de tudo, parabéns pelo trabalho, Alexandre. Eu sou um vereador junto, né? Partidos diferentes, mas com respeito um ao outro. E hoje nós estamos juntos aqui de novo para contar um pouquinho da história da cidade. Muito feliz, né? De fazer parte. Eu sempre falava na Câmara que a nossa história, minha, do meu pai, se confundia com da cidade, né? Porque nós temos a mesma idade da cidade, nós nascemos na mesma época da emancipação e muito feliz, porque poder estar homenageando uma pessoa que fez muito pela política de Carapicuíba, pela cidade. Queria só lembrar vocês aí, meu pai foi vereador em Barueri no tempo que não tinha nem salário, os vereadores nem recebiam. Então eles faziam por muito amor, não que hoje não faça, mas precisava, era um sacerdócio. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje homenageando uma pessoa que trabalhou muito pela cidade. Então vamos lá, para começar, quando que Walter Ferreira do Nascimento chega aqui na nossa região, o que ele fazia, como que ele iniciou no processo de emancipação da cidade? Conta esses detalhes aí para nós, Waltinho. Meu pai é uma história muito assim, folclórica, né? Minha avó era italiana e meu avô paraibano. Minha avó veio da Itália junto com os imigrantes e a família dela se instalou na Paraíba e conheceu meu avô, casaram, vieram para São Paulo. Meu pai nasceu na Vila Anastácia, né? Depois de um tempo, meu avô era ferroviário da antiga estrada de Sorocabana, ele veio para ser chefe de estação aqui da região. Que ano, daí, Valtinho? mais ou menos em 52, 53. Meu avô veio para cá. E compraram um terreno ali na Vila das Palmeiras. E construíram uma casa lá. Daí sediaram nesse tempo que meu pai começou a militar na política, né? Ele era uma pessoa muito atuante politicamente, ele buscava conhecimento, ele buscava participar da vida política. Ele começou realmente na vida política sindicalmente, porque fez parte do sindicato dos ferroviários. Uma categoria muito forte até a década de 50, 60. Então, e assim, daí ele se elegeu vereador em Carapicuíba, mas por Barueri, porque Carapicuíba pertencia a Barueri. Era um distrito de Barueri. Que ano foi isso, Valtinho? Foi em 61. 61. Que ele foi de 61 a 64 vereador. Que 65 foi a emancipação de Carapicuíba. Sim. Né, que eles lutaram. Eram uns sonhadores, né, que fazia parte do meu pai. Eram 5 vereadores de Carapicuíba e, se não me engano, 3 de Barueri. Então eles conseguiram implantar isso daí com muita luta. Em 65, Carapicuíba, 26 de março de 65, a cidade foi emancipada. Daí meu pai continua a militância, né, da política. Como você falou, foi vice-prefeito em 70, depois foi vice-prefeito novamente
Em 88, se elegeu em 88 e assumiu em 89. E daí, chegou em 92, passou o bastão para nós, né? Eu tive a felicidade de ser vereador pela primeira vez, nos elegemos e continua a história dele. Mas a história dele é muito rica, né? Em 70, por lutar muito por Carapicuíba, pela cidade, foi preso, né? Em 70, 69 para 70, que era vice-prefeito. Naquela época era o regime militar, que as pessoas, hoje a gente brinca, né? Um garoto de 20, 25 anos, ele pode falar que foi bom o tempo do militarismo, porque ele não passou. Sim. Né? Mas não é admissível uma pessoa de mais de 40 anos falar que o regime militar foi bom. E sofreu muito com isso, né? Pagou muita conta por isso. Agora, veja só, nesse processo da primeira eleição do seu pai, ainda eleito por Barueri, ele já morava aqui na região de Carapicuíba? Já morava com meu avô. Em que região? Você falou? Então, na Rua das Palmeiras, no bairro, no centro, pertinho da antiga Secretaria de Obras. Depois ele da João Acácio de Almeida. Ali naquele intermédio. Depois ele comprou um terreno no Antônio Roberto, que meu avô cedeu um quarto e banheiro para ele, né? A casa também era pequena. Naquela época o pessoal era pobre, né? Era bem desprovido, não tinha hoje o que tem. Daí meu pai comprou um terreno na Antônio Roberto, número 61, me lembro até hoje, onde eu nasci, Antônio Roberto. E construiu 2 cômodos lá também. Daí eu eu já cheguei, a casa já era maior, um pouquinho depois. Você é de 65, da emancipação da cidade. Janeiro, sou mais velho que a cidade. 2 meses mais velho. Mas sou mais velho que a cidade. Então a cidade tem que me respeitar. Tem que respeitar. Então, daí nós mudamos para Antônio Roberto. Ele tinha uma filha, minha irmã mais velha, e onde nós instalamos mais de 30 anos lá. Até hoje nós temos um imóvel lá. E ali começou a história do meu pai, né? Foi vice-prefeito, foi vereador, vice-prefeito, depois vice-prefeito novamente, e lutou muito. E hoje eu falo, se a gente tem essa oportunidade hoje de estar falando alguma coisa aqui, graças a essas pessoas, não é porque é meu pai, né? História muito rica, mas teve outros, teve o Ataíde, que já passou por aqui, teve o Dimitri, teve várias pessoas que contribuíram muito para a nossa cidade hoje estar com a liberdade, com a democracia, a gente poder estar falando. Porque imagine, eu vou contar uma passagem para você, qual era o interesse de Barueri não emancipar? Porque foi uma briga ferrenha, porque eles não queriam, porque Carapicuíba tinha de 3 a 4 empresas grandes, né? A ITA, a INAC, a de azulejo, Pignatari e a Sul-Americana. Então, e Barueri não tinha empresa nenhuma, olha que interessante. Carapicuíba era rica, só que era distrito, e Barueri era pobre. Hoje inverteram as coisas. Mas esse era o interesse da cidade, porque não se investia na cidade o dinheiro que a gente pagava os impostos. Agora, politicamente e também populacionalmente, Carapicuíba também era mais forte. Então, Carapicuíba ela tinha um peso financeiro, com as maiores empresas que arrecadavam. Você falou aí que a gente eu lembro quando a gente chegou aqui na década de 80, que a Sul-Americana era uma empresa enorme. Era uma potência, tinha mais de 3 mil funcionários. Mais de 3 mil funcionários. A INAC funcionou durante muitos anos também, tinha uma forte arrecadação da cidade, enfim, mas também... A ITA do lado, que hoje onde é o complexo hoje. Eu lembro que o professor Miguel Costa Júnior, você deve ter acompanhado os trabalhos dele, que ele também é geógrafo, como eu. Ele foi vice-prefeito, candidato a vice-prefeito com meu pai em 82. Foi? Foi o vice do meu pai. Foi? Olha como é bom esse nosso programa 82. Aqui. Foi? Porque ele tinha uma baita capacidade intelectual, foi um dos grandes historiadores da cidade, porque na época que ele se formou na turma do Aziz Absaber, você tinha a formação de geógrafo e de historiador. Então, ele diz, por exemplo, que em 1950, o distrito de Barueri, Carapicuíba, que era distrito de Barueri, contou-se 7 mil habitantes. Então, mais ou menos, também do jeito que você está relatando aqui, seria importante a gente confirmar, Carapicuíba também era maior em população. Muito maior. Tanto é que fez 5 vereadores. 5 vereadores. Então isso era expresso na Câmara Municipal. A maioria dos
parlamentares era de Carapicuíba. De Carapicuíba. É. E é por isso que não fez mais, porque dividiu os votos. E lá eles tinham pouco vereadores, então fizeram 2. Senão a maioria da Câmara seria de Carapicuíba. Agora, curioso, porque a gente conhece a história recente aí um pouco mais da sua família, eu acompanho da década de 80, 90 para cá, mas o seu pai, aparentemente, sempre foram de partidos de centro, né? Nunca foi um partido de oposição. Mas eu já tinha ouvido falar ao longo da história, lembro de nunca ter comentado isso com ele, nos poucos encontros que a gente teve, mas seu pai tem um histórico de partido de esquerda. Como é que é essa trajetória do seu Walter? Meu pai foi fundador do PCdoB, cara, junto com os companheiros aqui em Carapicuíba, continua chamando de companheiro. Meu pai teve uma luta de esquerda. Naquele tempo existia esquerda séria, né? As pessoas tinham um ideal, não mudava seu ideal, tinha o projeto político. Não que hoje não tenha, assim, mas hoje o pessoal é mais maleável, eles fogem um pouco às suas origens. Naquele tempo era radical. Tanto é que ele foi preso em 69. Como é que foi esse episódio aí? Ele foi preso. Todo mundo conta esse episódio, eu ouvi falar, mas qual foi o motivo que levou à prisão dele? Ele foi preso 2 vezes. A primeira vez por conta de parar os trens, né? Que ele era do sindicato. Parou. Naquele tempo parava e parava mesmo. Não tinha acordo, catraca livre. Eles paravam mesmo. Pararam os trens e veio a polícia e prendeu ele. Era comunismo, né? Então não tinha conversa. E em 70, porque ele era vice-prefeito. E vieram com uma história que Carapicuíba estava apoiando a Revolução. Desde 70... Socialista? Socialista. Desde 70, Carapicuíba apoiava a Revolução. Que Carapicuíba estava se armando para ajudar na Revolução. Então veio o exército... Contra a ditadura. Contra a ditadura. A gente era novo, né? Eu tinha 5 anos, mas eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai foi tirar de casa, de madrugada, do jeito que ele estava de pijama. Depois foi na casa do Amos Meus, que era prefeito, de pijama. Pegaram todo mundo de madrugada, dentro de um caminhão, nós vimos meu pai saindo. Depois foram na casa do Piquini, pegaram o Piquini também. O Piquini, pai do Wilson Piquini. Wilson Piquini, pai. E mais algumas pessoas da prefeitura. E meu pai, nós ficamos sem notícia do meu pai 2 meses. 2 meses sem saber onde meu pai estava. Daí tinha um amigo, e levaram o Faustino também. Porque falaram que o Faustino participava, mesmo sendo militar. O Amos também era militar? O Amos não. Não. Não, o Amos não. Quem era, além do Faustino? João Acácio de Almeida era militar? João Acácio de Almeida. João Acácio, né? O Ataíde nos contou que tem um episódio bastante interessante do João Acácio, que ele chegou a ser prefeito de Barueri e prefeito de Carapicuíba. Isso é verdade, não é lenda não, é verdade. Agora, você vê que também tem um peso a figura dos ferroviários. Dessa leva aí, quem mais era ferroviário além do seu pai? Dos prefeitos só foi meu pai. Só? E tinha mais um vereador que eu não me lembro o nome, que eles elegiam mesmo, era uma classe unida, elegeram meu pai em Barueri e elegeram meu pai vice-prefeito em Carapicuíba. Então eles se uniam, né, eles tinham um ideal, não mudavam sua história e lutaram muito pela cidade. Eu acho que o reconhecimento, agradeço o que você está fazendo aí, porque são pessoas que iniciaram a história de Carapicuíba, né? Se não fosse eles, poderia, como eu também reverencio alguns que participaram, não é só porque é meu pai, mas eles iniciaram toda a história de Carapicuíba. Se nós estamos aqui hoje, com uma Câmara, com um prefeito, com uma liberdade política, porque houve um início, houve umas pessoas. Então é muito importante resgatar a história, como você estava falando, né? A gente pega a história do meu pai, que é uma história muito bonita, pega a história de outros emancipadores, que é muito bonita, que ajudaram a cidade. E poucos sabem disso. Conta uma história, mito ou verdade? Teu pai teve sessões de tortura. Ele teve sequelas depois das torturas sofridas durante esse período? Teve. Conta aí pra nós como é que foi isso. Foi difícil. Acho que uns 5, 6 anos ele não tocava no assunto. Porque depois de alguns meses, o Amos Meus tinha feito uma
cirurgia da hérnia e foi preso, né? Ele estava quando foi preso. Alguns meses ele veio a falecer. Então, porque era verdade, eles davam choque, eles ameaçavam, eles falavam da família, que iam pegar a família, então a pessoa entrava em pânico. Meu pai ficou muito tempo com sequelas até emocionais. Né? E ele ficou uns 5, 6 anos. Depois, com o tempo, a gente sempre trabalhou junto, né? Eu sempre galguei estar do lado do meu pai e participei da vida pessoal dele e da vida, não da vida pública, também da vida pública, mas da vida particular dele como profissional, né? Que ele foi advogado, daí ele se formou, foi advogado, foi juiz. Juiz dele? Foi juiz de direito, ele passou. No concurso? Se aposentou como juiz de direito. Juiz de direito? Juiz de direito. Sério? De que ano a que ano? Você lembra o período? Não me lembro muito, 80 e pouco. Naquele tempo a gente era muito novo e a gente tinha outras coisas, né? Eu comecei a gostar de política nos anos 80, né? Quando a redemocratização. Daí eu fui ser presidente do primeiro presidente do PSB de Carapicuíba. PSB nasce aqui em 86. Com Maurício da Coab. Natalino Fidesz. Mas os primeiros fui eu e o Maurício. Eu era o presidente e o Maurício era o vice-presidente. Nós passamos para ele. Natalino era do Status, foi do PSB. Depois veio algumas outras pessoas. Agora, quando seu pai, o Walter, se elege vereador na década de 70, nós já estamos vivendo o bipartidarismo. Ele era vice-prefeito. Vice-prefeito. A gente já estava vivendo o bipartidarismo. Ou era PDS ou era MDB. O MDB. Ele estava já no MDB? Ele estava no MDB. Já era do MDB. Sempre foi uma pessoa que teve propostas para ir em outros partidos para ser candidato a prefeito. Ele preferiu não ser do que mudar. É o ideal. As pessoas tinham um ideal e não mudavam, né? Aquilo que eles pensavam. Era difícil, né? A pessoa mudar. É claro que você pode melhorar, mas ele sempre buscou a igualdade das pessoas. Foi uma pessoa sempre que buscava dar liberdade, democracia. Ele falava, filho, respeite a democracia. A pessoa pode pensar diferente de você. Você pode ser até contra o que ele acha, mas respeite a democracia. Isso faz parte. Debata. Você tem liberdade de expressar suas ideias, suas intenções, né? E respeite as pessoas. Né? Não é porque você está num partido e a pessoa está no outro, pensa diferente que você, são inimigos. Momentos são adversários. Né? Porque, gente, por exemplo, quando eu fui presidente da Câmara a primeira vez, eu era do PSDB, você do PT. Conseguimos chegar num consenso de uma conversa democrática para ter uma governabilidade para a Câmara. Nós conseguimos fazer uma coisa diferente que nunca tinha acontecido na cidade, não é verdade? Verdade? Porque quando se fazia a mesa sempre era do partido do prefeito que ganhava. Sim. E nós não, nós abrimos, todos nós, para administrar a Câmara e a cidade, não administrar por partido. Vamos lá, deixa eu só recapitular. Eu tenho uma coisa que eu acho que é importante. Agora, em 2025, nós vamos fazer 150 anos da ferrovia passando aqui. 150 anos. A cidade de Carapicuíba, antes da ferrovia, você não tinha o centro, a concentração maior de população, era na região da aldeia. A partir da virada do século XX, é que se estabelece aqui o que a gente vai chamar de... A gente tem um embarcadouro de areia que dá início ao centro da cidade. Eu queria que a gente pudesse esclarecer para a população como que se deu esse início que vai se transformar no distrito de Carapicuíba depois dos nossos comerciais. Você que pretende tirar sua CNH ou fazer inclusão de categoria, não perca tempo. Venha agora mesmo para a Automoto Escola Nova Aliança.
Aqui nós temos todas as categorias e também o curso teórico de CFC. A primeira unidade encontra-se na Estrada do Gabiroba, número 520, e também na Avenida Inocêncio Seráfico, número 1679. Fale que viu este comercial no nosso canal e ganhe o curso de CFC grátis. Somos distribuidores de peças elétricas e injeção eletrônica em Carapicuíba. Trabalhamos com as melhores marcas. ADM Autopeças, sendo referência para você. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso Carapicuibano, falando com o nosso querido Walter Ferreira, do Nascimento Júnior, e falando um pouco da história do seu pai, que foi emancipador aqui da nossa cidade. A gente estava conversando agora, Valtinho, da importância entre nós aqui dos ferroviários, né? Porque o centro de Carapicuíba, até os anos 50, 60, não era um centro dinâmico de fato. A partir do momento que começa a estação de Carapicuíba, nos anos 20, mais ou menos, é que o centro começa a se expandir. Como que é o papel dos ferroviários? Tinha uma presença muito forte dessa categoria aqui, na economia da cidade. Por exemplo, engenheiro Mário Salles Souto é um ferroviário. Conte um pouco dessa figura, dessas figuras, né? A gente conversava muito com meu pai, né, e com meu avô. Eles falavam assim, que quem mandava na cidade era o delegado, o padre e o chefe da estação, que era meu avô. Você vê o tamanho da força que tinha os ferroviários. A cidade realmente, como cresceu, meu pai foi ferroviário, né? A gente se orgulha muito de ele ter iniciado como ferroviário, daí se formou em Direito, prestou concurso para juiz. Então ele foi uma pessoa que estudou muito, né? Além da política, ele ficou 20 anos fora da política, fazendo a vida dele, né? Ele foi advogado, trabalhando, começou em Osasco, num escritório de um amigo dele, depois veio para Carapicuíba, adquiriu um terreno no centro, construiu o escritório dele, ajudou muitos advogados, que trabalhou com ele foi o doutor Gerson Varoli. Gerson Varoli. Ativo até hoje, né? Ativo até hoje. O meu pai trabalhou também com o doutor René, um dos primeiros advogados. Do meu sobrenome? René Parro. Que foi o doutor René, a história dele é bonita, se confunde com a do meu avô e com a do meu pai. Ele é muito amigo, o doutor René foi trabalhar no cartório, antes de ser advogado. E ele que foi um dos padrinhos do meu pai. Né? Na época que meu pai veio, se formou, meu avô era muito amigo deles, e ele engaixava o sapato ali na curvinha da Cirandinha, descia do cartório, quem lembra? Tinha o Luiz que engraxava, até foi nosso inquilino lá de um terreno nosso, onde ia ser a Câmara, que nós não podíamos fazer porque não deixaram, né? Só nós mesmo. Então, eles se encontravam ali, o pessoal da política, o ferroviário, meu pai, o Faustino, vários políticos, o Dimitri, vários vereadores, e ali era o centro da discussão dos problemas da cidade. Meu pai, mesmo sendo ferroviário, tinha o sonho, né? O doutor René incentivou muito, meu pai se formou em Direito e começou a advogar. Daí veio para Carapicuíba, montou o escritório dele, como te falei, tem algumas pessoas que estão na ativa até hoje, meu pai ajudou também, como foi ajudado, e de lá se estabeleceu. Ficou alguns anos fora da política, porque tinha 3 filhos, né? Os filhos não trabalhavam, precisava sustentar os filhos, estudar, né? Graças a Deus ele deixou um legado muito grande para nós. O maior legado dele falou assim, não vou deixar coisas materiais para você, vou deixar educação. Todos os 3 filhos, né? Eu e as minhas 2 irmãs nos formamos, uma é médica, outra é professora, ela tem escolas, né? E eu segui o mesmo caminho dele. Então nós muito nos orgulha. Daí ele parou. Daí em 82 ele voltou na política. Foi candidato a prefeito, que o Miguel Costa Júnior foi candidato a vice dele. Naquele tempo que fez era MDB e Arena, né? Que eu fazia 3 candidatos por partido. Por partido. Então, tinha 3 candidatos. Ganhou, voto vinculado. Ganhou o Quércia, governador, né? O Severo Gomes, senador, me lembro. Sim. Como se fosse hoje, né? Ali minha vida política começou, né? Das diretas já também, acompanhamos muito isso daí. E ele foi o segundo. O primeiro foi o Luiz Carlos Neves, se não me engano, com 10 mil votos. 10 mil votos.
década de Só? 82, 10 mil votos. 10 mil votos, não tinha tantos eleitores. Meu pai foi o segundo com 6 mil votos, e o terceiro foi o capitão Luciano. Nossa, tinha tudo. Tinha. Eu lembro tinha que até 6 no candidatos, PT, 3 por partido. No PT teve o Mané Bode. Mané Bode. E teve o lá do Ariston, o Ordem de Moura. Ordem de Moura. Teve duas candidaturas também, eu me lembro disso, memorável. Não tem sentido algum, né? Partido, a ditadura. Era vinculado, 3 candidatos por partido. E não podia votar separado. Não, deputado tinha que ser governador, do deputado estadual e do senador. Ao prefeito ou ao vereador. De todos eles. Então, mas o fundamental, Valtinho, é a gente mostrar aqui para o povo como que se deu. Porque, veja só, o núcleo mesmo da cidade no centro nasce por um ferroviário. Justamente. Que nós temos aí a família Veloso. O Zeferino Veloso, ele aluga do Delfino Cerqueira a região da Lagoa para a exploração de areia. O sucesso foi tão grande, financeiro, que como ele era ferroviário também, o Zeferino Veloso, ele consegue construir um embarcadouro que tinha 2 finalidades. A finalidade de levar areia para São Paulo, que crescia muito depois da década de 30, e também o frigorífico que tinha o Campo da Boiada, que era onde descansava. Então, uma outra etapa da cidade de Carapicuíba que você estava falando, a partir dos anos 70, é exatamente esse Campo da Boiada, que era da Prefeitura de São Paulo, que tinha o maior frigorífico do estado aqui no 21, e abastecia toda a região metropolitana de carne bovina, né? Então, com a construção da Coab, a gente tem um crescimento bastante significativo. Se não me engano, nos anos 70. Primeiro, completando essa história, veio a ferrovia. O que era a ferrovia para as pessoas? Primeiro era transporte de carga, né? Depois... De café, né? Primeiro, né? Que nós tínhamos... Depois virou Copersuca, do outro lado do rio, que tem a ponte até hoje. Até hoje. Mas antes era transporte de açúcar, de mercadorias. Depois veio com esse boom aí de algumas empresas na cidade, o que aconteceu? Houve assim, empurrar o povo, porque o que é? As pessoas falavam, houve uma pesquisa, né? O que a pessoa precisa para... Ela trabalha em São Paulo, mas pode morar na periferia, que o terreno era mais barato. O bairro mais populoso de Carapicuíba não era o centro, era o Ariston. Né? O pessoal vinha até o centro, no começo tinha só as peruas, ou iam a pé, né? O tempo das peruas, que daí começou as empresas de ônibus. E depois estourou com o Porto de Areia, que deu muito dinheiro. No tempo eu conheço um pouquinho, porque meu pai era sócio do Felício de Nicola. Quem é esse? Que tinha um Porto de Areia, o Felício. Também na mesma região? Na mesma região. Operava mais de uma empresa lá? Várias. Draga, né? Draga. Que tirava. E o Jair Guerra, que ficou muito amigo do meu pai, depois sócio, por isso frequentava a casa da gente. Então eu lembro do Jair Guerra, do Felício de Nicola, e tinha mais um que era o que tinha mais dragas lá, que falavam. Inclusive, ninguém acredita, nós nadamos no Rio Tietê. Quando a gente fala isso, não era bem no Rio Tietê, era no braço dele, que fazia aquelas lagoazinhas, e a gente ia lá brincar no Rio Tietê. Estudava no Engenheiro, nos anos 70 para 80. Porque dizem que até 72 era uma cava seca, que chamava, né? Não tinha lagoa. Não tinha. Aí teve aí a obra de retificação do Rio Tietê, que é o traço que tem hoje, que é artificial. Que daí estourou. Que fizeram até o filme do Roberto Carlos. Roberto Carlos em Ritmo de Aventura é de 67, né? Então, agora curioso. Então quer dizer que o Walter também era um homem de negócios na área de... Porque eu fiz um levantamento, suponho que precisava dar continuidade, que os primeiros momentos de exploração de areia, quando o Zeferino Veloso aluga do Delfino Cerqueira, é 1903.
A gente era vereador junto quando foi iniciada a obra de aterramento da lagoa. E mesmo com a obra de aterramento da lagoa, ainda tinha exploração de areia. Então a gente pode falar, se você aqui pudesse ilustrar, nós temos um século de exploração de areia na lagoa. Nos anos 70, meu pai era sócio do Felício de Nicola, que acho que ele é vivo ainda. Se você quiser conversar com ele, ele era um dos donos. Interessante. E o Jair Guerra, que esse faleceu. A gente poderia fazer uma edição só sobre a lagoa. Então, que daí deu aquele pum, que a gente fala assim. Que deu daí aquele pum, as pessoas começaram a ver a cidade um pouquinho dentro do ferroviário, que meu pai foi ferroviário, e o trem trazia o pessoal. Por quê? As pessoas trabalhavam em São Paulo, como continua, e vinham comprar um terreno em Carapicuíba. Como aconteceu com meus avós e com meu pai. Meu pai veio junto, como eu falei, meu pai morava na Vila Anastácio, que é hoje a estação Domingo de Moraes. Justamente. Então, e eles vieram por quê? Eles foram meio expulsos de lá, que ficou, o imóvel era alugado e começou a ficar caro. E daí, meu pai veio... Década de 50 isso. Mais ou menos, década de 50. Que meu avô veio, daí veio meu pai, né? Com minha avó, meu avô veio primeiro, e daí porque ele era chefe da estação. Mesmo sendo chefe da estação, ele pegava o trem e ia para São Paulo. Daí demorava um pouco, começou a ficar muito caro o aluguel lá, que naquele tempo ninguém queria comprar casa. Daí surgiu a oportunidade dos loteadores de Carapicuíba. Começaram a lotear terrenos, e eu me lembro que a gente ia na casa do meu avô depois, que morava no Antônio Alberto, a gente passava pelo meio de um calipau, onde é a Secretaria de Obras. Ninguém acredita nisso. Ali era um calipau cheio de água, né? Como mudou muito. Mas voltando a esse assunto, o meu pai era ferroviário, ele perdeu o emprego, ele fez a greve, daí ele partiu para outras coisas. Foi fazer faculdade de Direito, virou sócio de Areia, ganhou, graças a Deus, o dinheiro que ele construiu, os imóveis, né? As propriedades dele foi com extração de areia, com advocacia, depois ele foi advogar, foi juiz, então ele foi um empreendedor, parou um pouco a política, parou 20 anos com a política, para poder cuidar da gente, né? Ele teve essa sensibilidade. Depois saiu candidato em 82, foi o segundo colocado, o Luiz chamou ele para ser secretário, ele no início não foi, depois assumiu uma secretaria, daí foi candidato a vice junto com o Milton. Fizeram uma prévia, eles disputaram, o Milton ganhou, daí chamaram meu pai para ser vice, ele voltou para a vida pública. Ele também teve uma retomada na saída do primeiro governo Fuad, ou foi no segundo governo Fuad que ele também disputou para ser candidato do governo? Não teve uma disputa nesse período? No Fuad não. Daí ele falou que não... Não ia mais? Ele nos elegeu vereador em 92. 92. Né? Daí ele falou, não quero mais, já fiz minha parte, agora é com vocês, né? Já emancipei a cidade, já ajudei a emancipar a cidade, já demos um caminho para a cidade, e eu vou cuidar do meu patrimônio. Ele deixou bem claro que queria cuidar do patrimônio, né? Que foi uma luta, né? Foi uma luta para ele construir. Por isso que a gente parou um pouquinho também, porque ele adoeceu, nós tivemos que ajudar a cuidar do patrimônio, né? Porque ele sempre falou, não é meu, eu fiz isso para vocês. Então, você sempre me seguiu, né? Você é meu filho, você conhece tudo, e nós fomos... também abrimos mão um pouquinho da política para poder cuidar dos negócios que ele nos deixou, né? Essa luta. Então, eu tenho um grande respeito, né? Pela pessoa, não só pelo meu pai e pela pessoa que ele foi, tanto político quanto ser humano. Você conhecer um pouquinho, ele não tinha barreiras, né? Você conheceu ele. Ele respeitava todo mundo, como eu falei no início. Ele era muito democrático, ele conversava com todo mundo, até tinha episódios que a política era muito complicada. Porque do PT não conversa. Falou, não, conversa. Você pode não concordar com ele, mas conversa, todo mundo. Você tem que ouvir a opinião de todos, para você formar a sua opinião e fazer o melhor para a cidade. Isso é verdade. Eu agradeço a gente ter condições de fazer essa conversa.
o bom mesmo seria tê-lo aqui, né? A gente quer desejar para a tua família aí que ele possa ter as melhores condições, né, de saúde, porque a gente sabe que a idade avançada não é fácil, mas a gente não poderia deixar de render essas homenagens para quem ajudou na construção de Carapicuíba. Queria, antes de passar a palavra para você, pedir a tua ajuda, Valtinho, porque a gente está querendo revirar um pouco a história de Carapicuíba. Por exemplo, essa semana nós tentamos falar com o filho do Roque, o Roque lá do Silvio Santos. Ele me parece que é o único da primeira Câmara de Vereadores que ainda está vivo, além do seu pai, que é emancipador, além do Toluso e do Ataíde, que esteve aqui. Então, se você pudesse dar uma força para que essa nossa perspectiva de trabalhar a memória de Carapicuíba possa ser uma história não só nossa, minha, do Diego, né, da TV... Dividir, né? Da Carapicuíba TV aqui, que é a nossa perspectiva é essa. Então, queria pedir a tua ajuda também para trazer aqui o nosso ex-prefeito, que a nossa próxima série é sobre os ex-prefeitos de Carapicuíba. Eu queria ver se era possível trazer o Luiz Carlos Neves aqui. Eu estou falando com o Wilson Marcelino para a gente trazer o Milton Chagas. A gente quer ver também como anda o Jorge Queda, né, o Poeirinha. Então a gente quer fazer essa rodada para que a gente possa aí construir um pouco a memória de Carapicuíba viva, né? Porque não adianta só falar com aquelas pessoas que já não estão entre nós. Quais são suas palavras aí? Valeu a pena a nossa emancipação, Valtinho? Muito. Me orgulho muito de ser carapicuibano. Eu nasci em Carapicuíba, eu fico chateado no negócio. Eu não posso receber título de cidadão. Eu já sou cidadão carapicuibano. Não posso ser homenageado. Mas, assim, fico muito feliz, tirando a brincadeira, e agradeço o seu convite, o respeito, fico muito feliz, fico muito grato da lembrança, né, não só do meu pai e dos demais, como o Roque, foi vereador com meu pai também. São pessoas que fizeram a história. Nós temos que respeitar a história. Porque se nós estamos aqui hoje, houve um passado, houve uma história. As pessoas construíram a história para a gente continuar ela. Então pode contar com a nossa colaboração. Eu vou falar com o seu Luiz, é uma pessoa muito suscetível, uma pessoa que não tem problema nenhum, tenho certeza que vai vir aqui, vai vir falar um pouquinho da história, que também faz parte da história. Sim. Vou tentar falar com o filho do Roque, eu tinha bom contato com ele. Com o tempo vai passando, a vida da gente modifica um pouco, né? Mas vou tentar também persuadi-lo de vir aqui contar um pouquinho, porque cada um contar um pedacinho, espero que as pessoas gostem, né, do que nós colocamos hoje. Se cada um contar um pedacinho, nós vamos reconstruir toda essa história, né? Todos fazem parte dessa história. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Obrigado você, Valtinho. Você é mais um carapicuibano aqui no nosso programa. Valeu! Olá, eu sou o Jorge da Lopes, estou aqui no Brooklyn, num grande acontecimento do ano da Cirela, 60 anos, onde está sendo construído apartamentos de 94 metros quadrados, 134 metros quadrados, com 2 vagas demarcadas, um grande parque desenhado pelo Drop de 8.300 metros, é um terreno de 42 mil metros quadrados, você não pode perder. Saiba mais e entre em contato comigo. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital.